Fica desanimado não, gente. Luta. Vamos repetir? Não fica desanimado, mas você tem dois caminhos: lutar ou se entregar. Qual que é o seu caminho? Você está falando, você tem que agir. Você está falando, você tem que... Quando terminar a missa da família, você sai daquele portão para fora, você sai do centro de evangelização para fora, você descer Iguatama, você tem que agir nos 3 princípios para vencer o desânimo. O desânimo é algo perigoso. Se não fosse algo perigoso, eu não tinha reservado uma noite para refletir sobre como vencer o desânimo. E eu fui até a Bíblia. O que a Bíblia me ensina? Qual o caminho bíblico para vencer o desânimo? Quem está anotando, o texto é Neemias capítulo 4, versículo 10 ao 15. 5 versículos só. Neemias capítulo 4, versículo 10 ao 15. Este texto fala sobre o profeta Neemias. Quando ele chega em Jerusalém, a muralha foi destruída, então ele quer levantar a muralha. A muralha é sinal de proteção. Jerusalém estava desprotegida, e ele começa a levantar então a muralha. Só que quando ele começa a levantar a muralha, pessoas torcem contra. Vai dar conta não. Tem gente que diz, já não vai dar conta não, vai faltar tijolo. E as pessoas ficam desanimadas. E Neemias tem uma tática para reanimar, para que nós sejamos pessoas entusiasmadas e não desanimadas. O texto eu leio só para que você tome conhecimento. Então disse Judá: os trabalhadores já não têm mais forças. Os trabalhadores? E o pó é muito. E o pó? E nós não poderemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos. Quem disse? Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles, Neemias e os homens lá que estavam levantando o muro, e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, nos altos. Pus ao povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao todo o povo: não temais. O que ele disse? Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Olha o início da leitura. Nós não queremos levantar esse muro mais não. Por que você não quer levantar o muro? Não tem mais força. Tem pó demais. E os nossos inimigos vão nos matar. Como que termina a leitura? Cada um voltou ao seu lugar para fazer o que lhe cabia. Vamos levantar o muro. Estavam levantando o muro, não quero levantar o muro, desanimaram, voltaram a levantar o muro. O que Neemias aprontou aqui? Como que Neemias conseguiu mudar aquela situação? Talvez você tenha um namoro desanimado, talvez você tenha uma família desanimada, talvez você tenha um trabalho desanimado, talvez você esteja desanimado. O texto me aponta 3 razões para o desânimo e 3 razões para vencer o desânimo. Por que aquele povo de Neemias capítulo 4 está desanimado? Repita comigo. Primeiro, estão cansados, estão frustrados, estão com medo. Cansaço, frustração e medo. A pessoa fica desanimada. Corra com essas 3 coisas da sua vida. E vou citar a leitura para você me entender. Eles estavam cansados. A leitura me diz: os trabalhadores não têm mais força. A primeira causa da pessoa desanimada é a fadiga. Nós precisamos trabalhar,
mas nós precisamos descansar. Descansar é necessário. A pessoa cansada, ela não rende o que poderia render e ela acaba ficando. Quantas pessoas eu atendo na minha sala, padre, me dá uma benção, não estou aguentando meus filhos, estou aguentando meu marido, estou aguentando meu trabalho. Eu falo, calma lá, o Brasil é nosso. Me responda uma pergunta só antes de eu te orientar. Fala, padre, fala, manda lá. Quanto tempo tem que você não descansa? Quanto tempo tem que você não tira férias? Quanto tempo tem que você não viaja? Todos. Ai, padre, essa palavra nem está no meu dicionário. Por isso que você está desanimado. Não está aguentando filho, não está aguentando trabalho, não está aguentando barulho, não está aguentando nada. Porque você não tem mais força, você está fadigado. Aquele povo desanimou porque eles estavam cansados. Repita alto. Descansar não é pecado. Descansar é necessário. Amém? O padre também, viu? Tem gente que joga pedra nos padres. Cadê o padre? Não pode falar a verdade não, tem que mentir. Ele está na reunião, ele está rezando, aí está pregando retiro. Se falar não, ele está descansando, ele está num sítio. Vagabundo esse padre, hein? Savadinho, onde ele está? Me fala. Gente, todo mundo precisa. Gente, se Deus descansou, e nós? Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º, precisa. Tem gente que trabalha, e quanto mais você trabalha e não descansa, você passa a render menos. Existem empresas de computação, internet, marketing, em São Paulo, que exige o quartinho do descanso. Tem cama na empresa. Passou no jornal. As pessoas estão lá digitando, estão um sono depois do almoço, o patrão fala, vai descansar meia hora. Ele vai lá no quarto, deita, aí ele levanta. Ele rende o dobro. Não vai chegar no teu trabalho e falar com o teu patrão, Padre Cristo pediu para colocar uma cama aqui. Ele vai falar, sai, esse pá tá louco. É um exemplo que eu estou dando para você, que o descanso ele é necessário. Eu já fiz o tiro de guerra. Existe o famoso plantão. Todo mundo foge disso. Nunca ninguém consegue ficar de 6 horas da tarde às 6 horas da manhã, ó. Por isso que tem os turnos. Você fica 2 horas, vai descansar, aí vem outro, depois de 4 horas você volta. O descanso ele é necessário. Existe o retiro do clero. O que é retiro do clero? O bispo, com todos os seus padres, vai para um lugar retirado para rezar e descansar. Todo retiro que nós vamos, os bispos falam, eu trouxe vocês aqui para 2 coisas, para rezar e para descansar. Todo pregador fala no início do retiro, padres, eu conheço vocês, tem muita gente que trouxe na bolsa, trabalho de paróquia, palestra, larga isso. Reserve esses dias para você rezar e descansar. Jesus disse para os discípulos, vinde num lugar à parte para descansar um pouco. Quem não descansa, acaba desanimado. Segundo ponto, eles estavam frustrados. Eles estavam ainda muito pó. Muito pó. Tem muito entulho. O que é entulho? Na sua casa nunca teve reforma, não? Quando tem a reforma na casa, aquilo que fica lá na porta, como que chama aquilo? Entulho. O que é entulho? É o que sobrou, é resto. Quando você traz no coração muito entulho, você acaba frustrado. Tem gente que só guarda entulho dos outros. Não, tal pessoa fez isso comigo, não vou perdoar nunca mais. Caiu um entulhinho aí. Tal pessoa é chata, não quero a companhia dela. Caiu mais entulho. No fim, meu filho, tem pó demais, tem entulho demais. A pessoa fica frustrada com os outros, acaba frustrada com ela mesma e acaba desanimado. A segunda causa do desânimo é a frustração. É a pessoa que guarda muito entulho dentro de si mesma.
Terceira causa é o medo. Qual que é a terceira? E a primeira? Cansaço. E a segunda? E a terceira? Você pode, depois isso aí é bom, pessoal que não vai muito à missa assim, não entende esse negócio, você pode estar o show, lá no seu trabalho, eu estou tão desanimado, você fala, olha, você está desanimado por 3 motivos, ou é frustração, ou você está cansada, ou você está com medo. Como você sabe? Não aprendi isso. Eu vou te ajudar. São as 3 causas principais. Nossos inimigos diziam, é o versículo 11, pessoas ficam desanimadas porque elas têm medo. Não fale, mas pense. Você tem medo de quê? Medo de morrer. Tem gente que tem medo de morrer. Medo de ficar doente. Medo de perder a pessoa que ama. Medo de perder filho. Tem gente que falou, não, padre, eu tenho medo de ficar cego. Tem gente que tem medo de ficar cego. Não, padre, eu tenho medo de altura. Eu tenho medo. O seu medo, ele te deixa desanimado. Aquilo que você gosta, te deixa animado. É a mesma coisa. Tem gente que não gosta de avião. Vocês viram que caiu mais um. Não gosta de avião. Aí a pessoa falou assim, vamos na praia? Vamos. Mas esse ano nós vamos de avião. Peraí, que data que é mesmo? Vamos, entendeu? Quando a pessoa tem medo, a tendência dela é ficar desmotivada, desanimada e abandonar isso. Uma frase que eu achei muito legal. Não desanime. Muitas vezes é a última chave do molho que abre a fechadura. Não é isso? Acontece comigo muito isso. No escuro, você vai... Por que é sempre a última, hein? Me responda, meus irmãos. Por que quando some uma coisa na nossa casa, é o último lugar que a gente procura que a coisa está? Eu nunca entendo isso. Eu quero um livro, é sempre o último. É interessante. Então não desanime, a chave que você procura está ali. Quem põe a primeira e desanima, jamais abrirá. Gente, eu conheço pessoas que não conseguem conviver com gente desanimada, porque aqui para nós é dose. Viver com gente desanimada não é mole não. Tudo a pessoa, eu não sei o nome, quem lembrar aí pode me falar, é um desenho animado, é um cachorrinho. O cachorrinho só fica assim, céus, terra, é um desânimo, vocês já viram? É um cachorrinho, não é? Céus, terra, eu falei, cachorrinho. Tinha um homem que falou comigo, eu não aguento gente desanimada, eu gosto de gente animada. Eu gosto de gente que sai, que passeia, que vive, que pratica esporte, que vai à missa, que gosta de rezar, mas que gosta também de fazer coisas para ser feliz. E esse homem, meu irmão, estava num dia de estresse, e ele estava na fila do elevador. Olha quem estava, uma irmã de caridade, uma mulher, bem assim, violão, na frente dele um homem desanimado, e ele, como não sabia ficar quieto, começou a puxar assunto. Que bom que choveu, hein? Tanto faz. Aí ele, cara, você não sabe quem está mexendo. Você trabalha nesse prédio? Mas eu estou querendo sair, tá ruim. Você pratica esporte? Só de você falar eu já fiquei cansado. Vai ser desanimado assim, estou desanimado. Ele falou assim, olha, eu sou tão desanimado, que para economizar trabalho, até casei com uma mulher grávida. Ai, cara, se Deus não segura minha mão, eu te arrebento aqui agora. Eu tolero tudo, eu tolero ladrão, bandido, safado, eu não tolero gente desanimada. Ou você está desanimado, eu vou te socar. E aquele homem falou, não, eu vou ter que socar esse cara. Você já viu quando a pessoa tem uma crise de histeria? Dá um tapa na cara, a pessoa volta. Você já viu isso? Para! Parei! Vamos concentrar! Pô, o que é? Tem hora que tem que ter uns tabé. Aí entrou pro elevador, a irmã, tercinho na mão. Ele olhou para a irmã, o outro lado da mulher.
Ele olhou para a mulher. Olha que ela olha para o lado dele, quem que estava? O desanimado. Falou, gente, se Deus me ouve. O elevador estava subindo. No meio do trajeto, o elevador apaga a luz e para. Se escutou assim. Tá! Nisso acende a luz do elevador. A irmã pensou. Aposto que um dos dois engraçadinhos quis beijar a moça e levou um tapa para a cara fora. Eu acho é pouco, a irmã. Só que ninguém falou nada, ninguém falou nada. A moça pensou assim. Aposto que um dos dois queria me beijar, beijou a irmã e levou um tapa. Aí o desanimado. Aposto que esse tarado beijou essa gostosa e ela pensou que era eu e me deu um tapa. Aí o cara, o desanimado que não sabe que eu beijei a minha mão e soquei a cara dele. Gente, o cara não tolera desanimado. Ele mesmo fez assim, ó. Tá, pronto, ficou elas. Gente, não seja uma pessoa desanimada para que alguém não precise acordar você. Eu pesquisei, encontrei aqui, eles me mandaram. No Facebook eu coloquei qual seria o tema da missa. Eu sempre tenho colocado muitas mensagens lá de evangelização. Alguém me mandou, padre, uma boa para o senhor. Os 10 mandamentos do desanimado e preguiçoso. Você conhece? Eu vou ler para você. Esse aqui está merecendo. Tá! Os 10 mandamentos do desanimado e preguiçoso. Primeiro mandamento: viva para descansar. Segundo, ame a sua cama, ela é seu templo. Essa aí está parecendo com os aí. Terceiro, se vir alguém descansando, ajude-o. Quarto, descanse de dia para dormir melhor à noite. É dose, gente. Quinto, o trabalho é sagrado, por isso não toque nele. Nunca faça amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Trabalhe o menos possível. O que tiver que ser feito, deixe que outra pessoa faça. Calma, ninguém morreu por descansar. Nono, quando sentir desejo de trabalhar, sente e espere, desejo passe. Décimo, o melhor de todos, não se esqueça, trabalho é saúde. Que trabalhem os doentes, gente. Claro que é uma brincadeira isso aqui, mas tem gente que vive assim. A pessoa, ela está, ó, um desânimo, uma preguiça, ele não tem ânimo para nada. Eu já fui numa casa, eu estava na casa, a mãe virou e falou assim: vai buscar pão quente, senão a gente vai comer só bolacha com sal. O menino perguntou para a mãe assim: onde que está a bolacha? Se depender de ir na esquina, eu estou cansado, eu estou desanimado. Isso são exemplos pequenos, mas que mostram que tem gente que vive. O que Neemias fez para mudar a situação? Neemias, não levanta esse muro não, porque nós estamos cansados, nós estamos frustrados, nós estamos com medo, estamos cansados, estamos levantando tijolo, estamos frustrados porque tem pó demais, entulho demais, e os nossos inimigos estão vindo nos matar. Neemias falou assim: não, mas que povo desanimado. Ele vai e muda a situação. Ele tem 3 ações concretas. O que ele tem? Então diga para o seu lado, diga para quem está do seu lado, você vai vencer o desânimo com ações concretas. Estou desanimado. Eu queria tanto estar animado. O que muda o desânimo não é o que você fala, é o que você faz.
Toda pessoa desanimada fala e não faz. Se você quer ser uma pessoa de ação, uma pessoa que sonha, uma pessoa que faz, uma pessoa que conquista, 3 princípios para você. Primeiro princípio, repita: princípio da reorganização. É o versículo 13. Posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. O que Neemias está dizendo? Gente, vamos organizar aqui. Isso aqui está uma bagunça. Vamos estabelecer um novo sistema. Um grupo para um lado, um grupo para o outro. Você faz isso, você faz aquilo. Se cada um fizer o que precisa, o problema vai ser solucionado. Nós estamos desorganizados. É preciso nos reorganizar. É o primeiro princípio para você sair do desânimo. Reorganize a sua vida. Eu não conheço você, mas você sabe da sua verdade. Tem muita gente que tem uma vida desorganizada. Desorganizada em todos os aspectos. Desorganizada na sua vida familiar, uma desorganização. O seu quarto é uma desorganização. O seu guarda-roupa, o seu armário. Eu sempre aprendi uma coisa no meu tempo de estudo com a professora de etiqueta, chamava Madame Maria Mercedes, era irmã de Dom José. Ela sempre falava: a organização externa reflete a organização interna. Quem é organizado para fora é organizado para dentro. Quem é desorganizado para fora é desorganizado. Tem gente que não tem horário para nada. Tem gente que não tem horário para comer, não tem horário. Reorganize a sua vida profissional. Reorganize a sua vida de lazer. Reorganize a sua vida financeira. Tem gente totalmente desorganizada na vida financeira. Está devendo, não está sabendo como que vai pagar, mas não para de comprar. Não pode ver uma sandalinha, neném quer. Não pode ver uma coisa, neném. Filho, falta na sua vida reorganização. O que falta? Reorganize a sua vida. E eu não estou falando para todo mundo que você está fazendo coisa errada. Tem muita gente fazendo a coisa errada. Tem muita gente fazendo a coisa certa do jeito Talvez você está fazendo a coisa certa. Você está ajudando aqui, você está ajudando na sua casa, trabalha. Você está fazendo a coisa certa. Mas talvez o modo que você está fazendo está... Então você não tem que mudar a coisa, você tem que mudar a maneira. Talvez não é o casamento que está ruim, é a maneira que você se coloca que está ruim. Talvez não é a sua família que está ruim, é a maneira como você lida com as coisas que não é a maneira correta. Ficamos desanimados quando fazemos a coisa certa da maneira errada e não chegamos às conclusões. Livre-se dos entulhos. Tira do seu coração tudo aquilo que é pó demais, poeira, entulho. Segundo princípio, reconsagrar-se a Deus. Qual é o segundo? Nós já somos consagrados a Deus pelo batismo. Para você sair do desânimo, você tem que se reconsagrar. Oferecer de novo a Deus. É o versículo 14. Não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e terrível. Quando você se consagra a Deus, não tem como você ter uma vida desanimada. Eu não estou sozinho, Deus está. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem. Pode ser melhor. Tudo concorre para o bem. O que é tudo? É tudo. Tudo é tudo, gente. Você foi repreendido, você ama a Deus, concorre para o seu bem. Você foi injustiçado, você ama a Deus, concorre para o seu bem. Você perdeu o trabalho, você ama a Deus, concorre para o seu bem. A Bíblia me diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então ame a Deus e deixe o tudo concorrer para o seu bem. Se reconsagre a Deus. Você não pode esquecer
3 coisas a respeito de Deus. Guarde isso no seu coração. Quando a gente fica triste, quando o desânimo vem, quando o problema vem, nós temos que lembrar de 3 coisas. Repita comigo. Primeiro, eu não posso me esquecer da bondade de Deus. Eu não posso me esquecer da presença de Deus. Eu não posso me esquecer do poder de Deus. Bondade, presença, poder. Bondade. Lamentações 3, 22 a 24. Texto maravilhoso. Pregação precisa ser só sobre isso. Quem está anotando, anote, leia e reze na quaresma isso aí. Lamentações 3, 22 a 24. Olha que maravilha. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pelo desânimo. Fica desanimado não, gente. Luta. As misericórdias do Senhor não fica desanimado, são a causa de não sermos consumidos pelo desânimo. Você tem 2 caminhos, lutar ou se entregar. Porque as suas misericórdias não têm fim. Você tem que agir. Novas! Você está falando. Cada manhã. Você tem que grande. Quando terminar a missa da família, você sai daquele portão para fora. Você sai da quarta, do centro de evangelização para fora. Você descer com a cama. Você tem que agir. Portanto, nos 3 princípios para vencer o desânimo. Primeiro princípio, confia na misericórdia de Deus. Organização. Quem espera em Deus, pessoa desanimada tem que se reorganizar. Não tem uma vida desanimada não. E por desânimo. Segundo princípio, você corre com ele. Eu preciso lembrar que Deus ele é ao primeiro. É bom para quem? Já viu o namoro no início como Deus é bom para mim? Deus é bom para mim. Já viu o casamento depois de 15 anos como que é? A você pegar esse casamento lá na frente e voltar ao primeiro amor. É reacender aquele fogo, aquele carinho. Segundo, aquela eu não posso esquecer presença gostosa. Voltar à presença, reconsagrar-me a Deus. Sentir que Deus me ama como eu era criança. Todos. Tem uma musiquinha que canta assim, ó. Eu era criança. Nem me lembro. Séculos. Só lembro que às vezes com você, aos pés da cama, todos juntava a mãozinha. Nunca pense que Deus esqueceu você. Nunca pense que Deus abandonou você. Nunca pense que Deus deixou você sofrer. Não, Deus está do céu. Tenho saudade lá daquele tempo. Precisamos sentir a presença de Deus. Ave Maria. Mãe de Jesus. Não se vê Deus por aqui. Mãe de Jesus. Esse reconsagrar-me é voltar ao primeiro amor. É você voltar às coisas pueris da sua fé. E terceiro, você sabe que o princípio da resistência. Eu não vou permitir que o desânimo tome conta da minha vida. Como que você sabe que tudo vai acabar bem? Eu não sei não, professor. Tinha um homem desanimado. Então, por que você continua rezando? E foi, além de desanimado, era criminoso. Eu não sei não. E foi condenado à cadeira elétrica dos Estados Unidos. Aqui, quando eu estava na cadeira elétrica, assim, ó, a minha cabeça fala que não tem jeito. Mas o meu coração do presbítero falou assim, cara, não desiste. Todo mundo que senta aqui chorando, tremendo. São lições de crianças simples que nós vemos como que a nossa fé vai minguando quando nós vamos crescendo. Há um ditado que diz que quando o ser humano nasce, ele nasce com 2 asas enormes. Você vai morrer à medida que a perna cresce, a asa diminui. Seu corpo, nós nascemos inocentes, nascemos com mais fé, nascemos confiando em Deus, e à medida que nós vamos crescendo, parece que isso vai ficando... Posso pedir qualquer coisa. Nunca esqueça da presença de Deus. Então, Deus está com você 24 horas por dia. Quando você dorme, Ele que vela sobre o seu sono. Terceiro, eu não posso me esquecer do poder de Deus. Guarde na sua cabeça. Deus é por nós. Salmo 118, repita. Não esqueça disso. É um salmo enorme. Esse é o poder grande. Você vai ler na sua casa o versículo 25 ao 32. Princípio, eu vou ler só o primeiro. Organização. Ele está dizendo assim. Segundo, prostrada princípio está a minha consagração. Eu tenho que organizar a minha vida. Eu tenho que me reconsagrar a Deus. Desanimada. Terceiro, a minha alma está princípio da resistência. Vamos finalizar utilizando esse salmo. Faz um fundo no violão para ficar bem bonito. Você não está aqui não, mas quando você vai ficar gripado, a gente lê esse pedacinho que é um salmo maravilhoso e que muita gente não conhece. Eu noto. Nós temos que ir na Bíblia para encontrar essas coisas. A minha alma está desanimada. Não, a gente eu estou cansado. Senhor, reanima a minha vida. Vamos pedir isso? Senhor, não querendo comer nada. Porque a minha alma está desanimada. Deixa eu tomar uma vitamina C, deixa eu tomar muita água. Eu estou cansado. Deixa, eu não vou me entregar não. E eu quero melhorar. Se eu me entregar, a gripe... Então vamos fechar os nossos olhos. Conversava com a senhora que lava roupa. Salmo 118. E eu brincava com ela e falei, a senhora lava roupa, né? A senhora não fica gripada, que você possa
falou assim, rezar na sua casa. Você que me acompanha neste DVD, pega a sua Bíblia. Tem que lavar roupa, vamos rezar juntos. Entregar e buscar um salmo enorme. Deixa eu falar para você que eu tenho uma curiosidade. Mulher já talvez você nem sabia disso. Né? Esse Salmo 118, conversando, ele tem 176 versículos. A gente sobe salmo enorme, maior. 176 versículos. Nós vamos ler o versículo 25 e a mulher mais forte. Fecha os seus olhos. Mulher com gripe. Mulher eu vou ler devagar para a gente rezar. Com febre, mas está lá trabalhando. Tem um lencinho. Você vai repetir isso em silêncio. Quando eu falar assim, a minha alma está prostrada. Você vai em silêncio falar, é a minha alma, Senhor. Sou eu. Para que esse salmo possa... Aí, ó, as mulheres aí já conhecem. Gente, o que é um homem gripado, gente? A minha alma está prostrada sobre o pó. A minha alma meu pai está gripado. Desanimada. Dá-me a vida em casa, segundo a tua palavra. Sim, Senhor. Minha mãe quantas vezes as pessoas pensaram em morrer? Seu pai está gripado. Em suicídio. Quando ela falava assim, eu já sei. Em abandonar seus sonhos, seus projetos. E minha mãe falou assim, dá-me a vida aqui, ó, segundo a tua palavra. Eu falei, ai meu Deus, o que vai aparecer? Aí Senhor, aparecia meu pai. Eu te expus os meus caminhos. De jogador de futebol, e tu até no me atendeste. Ensina-me os teus estatutos. Ensina-me as tuas leis. Para que eu não pegue a estrada perigosa do desânimo. Luvas. Toca. Instrui-me no caminho dos teus preceitos. E meditarei nas tuas maravilhas. Gente, até gripado, essa não está aí morrendo, gente. A minha alma derrama lágrimas de tristeza. Quantas pessoas estão tristes aqui hoje? Não é assim? A por mulher causa da perda de um ente querido. Eu acho que é o vírus do homem, doutor, é diferente. Acho que tem o vírus da gripe masculina e a feminina. Acho que a masculina é mais forte, a minha alma não é possível. derrama o homem lágrimas de tristeza. Minha mãe fica gripada, fortifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Indo pregar. Gente, o que você é que precisa disso, meu amor, no seu coração. E essa resistência à doença, fortifica-me, nós devemos Senhor, ter essa resistência a tua palavra. Desânimo. Afasta-me do caminho do erro. Quando você está ficando afasta-me do caminho do mal. Afasta-me do caminho do desânimo. Você gostava tanto de do caminho da frustração. Do caminho do cansaço. Você gostava tanto de... Afasta-me. Você não quer reunir para comer uma carne gostosa. E concede-me o favor da tua lei você gostava tanto. E do teu amor. Você não quer ir no cinema ver filme. Você gostava tanto. Só eu escolhi selo. O caminho da verdade. Sua blusa autografada do Cruzeiro, do Atlético. Eu escolho hoje de novo, Senhor. Sua bola. O caminho essa da verdade. Pessoa irá estar ficando. Propus-me os teus decretos. O desânimo vai se instalando até intimamente abraçado. Depressão. Com aquilo que tu queres para a minha vida. Que não passa. É a tristeza, Senhor, que não passa. Não permitais que eu seja enganado. Lutem por seus irmãos, não permitais que eu seja confundido. Filhas, não por suas permitais mulheres, que eu seja ludibriado. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Jesus, é isso que eu peço. Dilata o meu coração nesta missa. Abra o meu coração para que eu possa tirar todo entulho, tudo aquilo de ruim que os outros falaram para mim, tudo aquilo de ruim que eu escutei, que falaram de mim, sentimentos ruins, pessoas que eu não perdoo. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Dilata o meu coração, Senhor, e não permita que a minha alma seja prostrada pelo desânimo. Eu escolhi o caminho da verdade. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Deus eterno e todo-poderoso, volvei o teu olhar de bondade sobre cada pessoa presente aqui no santuário, sobre essas pessoas que nos acompanham neste CD, neste DVD, no YouTube. Afasta de nós, Senhor, todo sentimento de desânimo, todo cansaço, toda frustração, todo medo, para que o desânimo não se abata sobre nós. Dai-nos a graça, Senhor, de reorganizarmos a nossa vida. Dai-nos a graça de reconsagrar-nos a Ti.
dar-nos a graça de resistirmos ao desânimo quando ele bater à porta do nosso coração. Guarda-nos na tua verdade, protege-nos pela tua misericórdia, afasta de nós todo pecado, perigo, doença, tentação, inveja, mal-olhado e principalmente o desânimo. Por intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que Deus nos livre de todo desânimo e nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: desânimo nunca mais.